Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje novamente NFL Draft, não tem para onde correr. Cada dia nos aproxima mais do tão esperado dia do draft da NFL, nosso Natalzinho do futebol americano, certo? E hoje vamos seguir com a nossa série dos melhores jogadores, falando sobre linha ofensiva. Eu quis englobar os OLs, tanto de miolo quanto os offensive tackles no mesmo vídeo, porque não existe, eu acho, tanta profundidade assim de talento para fazer dois vídeos separados, e porque conforme o draft está chegando, tá faltando tempo para colocar e fazer vários vídeos, senão vai ficar muitos vídeos um em cima do outro. E aí eu preferi juntar os OLs, esse vídeo talvez fique um pouco maior por conta disso, né? Mas eu basicamente coloquei aqui os meus 10 principais jogadores, né? Os 5 jogadores de miolo e os 5 offensive tackles. Claro, não vou falar sobre todos, eu vou falar sobre 6 principais para mim e as minhas menções honrosas. Então vai estar aqui os meus 10 principais jogadores, mas eu não vou me aprofundar tanto nesses 10 jogadores. Claro que são os meus 10 contando os 5 de miolo e os 5 de linha ofensiva. Se eu fosse fazer um ranking dos 10 OLs, provavelmente entrariam mais offensive tackles do que jogadores de miolo nesse draft. Mas como aqui eu quis trazer e juntar os dois, eu trouxe os 5 de linha de miolo de linha e os 5 de ponta de linha. Antes de começar o vídeo, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para que a gente cresça cada vez mais aqui no YouTube e sigam @LandingZoneBR tanto no Twitter quanto no Instagram, certo? Também agora no Spotify, então se você está me ouvindo no Spotify, muito obrigado. Não esqueçam de avaliar o podcast, deixem as 5 estrelinhas e quem ainda não foi lá, dá uma passada, segue e também deixa a avaliação, beleza? Vamos pro vídeo então, começando com as nossas menções honrosas. E aqui nós temos em primeiro um atleta que eu vejo as pessoas, algumas tendo ele bem alto, principalmente eu vejo os gringos, né, os analistas de fora do país com ele bem alto. Aqui no Brasil eu vejo vários analistas com o pé um pouco mais atrás e eu sou um deles, que é Kelvin Banks Jr. É um cara grande, de 1,95 m, se eu não me engano, quase 150 quilos. Teve uma ótima temporada jogando no Texas, porém eu tenho meus problemas com ele. Só que ele ainda é um cara muito novo, né? Ele é um offensive tackle, deixar isso aqui claro. Só que eu acho que ele pode sim ser movido para o miolo de linha. Isso é o que mais me incomoda com ele, né? Acho que isso faz para mim cair o valor dele um pouco, porque ele realmente tem os seus problemas jogando como offensive tackle e eu acho que esses problemas podem ser mascarados jogando ele para o miolo e isso tornaria ele um jogador melhor na NFL. Qual é o maior problema que eu tenho com Kelvin Banks? Ele falta muito equilíbrio no jogo dele. É constante assistindo o tape do Kelvin Banks, ele tá no chão. Os Eds adversários derrubarem ele com uma facilidade, porque falta esse equilíbrio. E às vezes jogando ele pro miolo, ele consiga mascarar um pouco isso. Né? Ele tem dificuldade de conter jogadores, né, quando tem ali trocas na linha defensiva, então às vezes o jogador vai por dentro, ele tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho que ele consegue marcar, controlar muito bem o arco, mas quando o cara vai por dentro, o edge rusher adversário vai por dentro, ele tem essa dificuldade. Ele é sólido contra o jogo terrestre, ele ajuda bastante, ele tem um excelente QI de jogo, então ele consegue fazer as leituras da linha adversária, ele sabe entender os movimentos que a linha adversária está preparando, mas, né, às vezes essa falta de equilíbrio no jogo dele, por mais que ele tenha inteligência para fazer as leituras, acaba atrapalhando. Mas eu acho que se ele for movido para o miolo, ele tem grandes chances de se tornar um bom guard. Como offensive tackle, eu acho que vale o teste, né? Ele tem as características atléticas para ser testado como um tackle, mas eu, né, por ele ter 21 anos, ele pode evoluir, mas eu já colocaria ele de início como um guard. Eu acho que ele pode se tornar um excelente jogador como guard na NFL. O meu segundo é um cara que foi bem subestimado, na minha opinião, durante o período dele de college, né? Que é o Tate Ratledge. Ele é um guard de Georgia gigantesco, são quase 2 metros de altura, é 1,99 com 140 quilos, é um cara muito grande e um freak. Atleticamente, ele é fora da curva, é um cara que é um pouco mais velho, se não me engano ele vai ter 24 anos quando a temporada começar,
mas é um IOL gigantesco que atleticamente é muito bom, né? Então ele, além de ser grande, ele é um bom atleta e que protege muito bem contra o pass rush, né? Ele é muito bom protegendo o passe. Ele não me agrada muito no jogo terrestre, ele tem problemas ali, na minha opinião, na hora de encaixar os bloqueios, né? De encontrar os melhores ângulos, mas são coisas que ele pode evoluir. Claro, ele já tem seus 24 anos, mas eu acho que ele entrega características que os treinadores de linha ofensiva gostam, né? É um guard grande, um guard de 2 metros de altura, um cara pesado, um cara que sabe utilizar do tamanho que ele tem e que é muito bom protegendo o passe. Pode ali, né, se adaptar cada vez mais para melhorar no jogo terrestre. São coisas que, na mão de um bom treinador de linha ofensiva, ele com certeza pode melhorar. O QI de jogo dele me incomoda um pouco, ele tem dificuldade de entender os movimentos que a linha defensiva está fazendo. Isso eu não sei se ele vai conseguir evoluir tanto, mas também é sempre algo que pode melhorar. Mas com seus 24 anos, eu acho que se ele ainda tem dificuldades para entender os movimentos que a linha defensiva mostra, não sei se ele vai conseguir superar isso tanto na NFL. Mas, né, a ancoragem dele é muito boa, uma força de jogo muito bom, um cara grande. Enfim, que eu acho que vai valer uma pica ali de segundo dia, sem dúvidas. E vai ser um cara que pode sim render bastante na NFL. Uma questão com ele é o histórico de lesões. Ele é um cara que se machucou bastante, isso pode acabar pesando um pouco. E aqui a minha terceira menção honrosa é o Yacht Milon, de West Virginia. É outro cara que tem um bom tamanho para jogar no miolo, são 1,95m, 148kg. Teve uma temporada brilhante em West Virginia. É um atleta muito bom, né? Tem um QI de jogo muito elevado, eu acho que talvez seja a principal característica dele. Ele sabe ler muito bem os movimentos que a linha defensiva mostra, ele tem um primeiro passo muito explosivo, ele dificilmente perde no primeiro passo dele para os oponentes, e ele é muito bem no pass protection, ele vai muito bem. Eu não acho que ele se movimenta tão bem, né? A mobilidade dele eu não acho que seja tão boa, e isso pode atrapalhar ele e às vezes atrapalha no jogo terrestre. Precisa melhorar o uso de mãos, né? Ele às vezes acaba cedendo um pouco de acesso demais ao peito dele, mas, né, isso me incomoda menos do que a mobilidade dele, que atrapalha ele tecnicamente no jogo terrestre. Então, eu acho que ele tem grande possibilidade, assim, eu vejo algumas pessoas falando e eu concordo, de virar um center na liga pela essa capacidade dele de leitura de jogo. Acho que é interessante. Claro, fazer a transição de guard para center é mais complexo do que as pessoas imaginam. Fazer a transição de offensive tackle para guard é mais tranquilo do que tu sair de qualquer outra posição da linha ofensiva para virar um center. Porque o center, além de tu ter que fazer leituras no pré-snap, tu também tem que fazer o snap. E o snap não é tão simples assim quanto algumas pessoas acham que é. Então, alguns atletas sofrem com isso. Eu acho que por ele ter um QI elevado e sempre mostrou capacidade de ler os movimentos da defesa, eu acho que nisso, né, nessas leituras de jogo que um center tem que fazer, ele já se encaixaria bem. Mas a minha questão é essa adaptação que tu tem que fazer com o snap. Mas eu acho que ele conseguiria tirar de letra isso. Minha aposta seria que o Atmilon virando um center na NFL, e acho que seria um bom center. Senão ele vai se tornar um guard, eu acho que também um guard que pode ser bem sólido na NFL. Indo então, começando o vídeo aqui com o meu sexto, né? Esse vídeo vão ter 6 jogadores, como eu falei, eu vou trazer os meus 10 principais, mas são 6 jogadores que eu vou me aprofundar mais e 9 menções honrosas. Vocês vão entender por quê. Porque tem um jogador que está tanto como guard quanto como tackle. Certo? Então aqui começando com Tyler Booker. Tyler Booker é um guard. Ah, não posso esquecer aqui de mudar minha câmera, né? Senão vocês não enxergam o que tá ali. Tyler Booker é um guard de Alabama, gigante assim, 1,95m, 146kg. Ele cedeu na temporada 0 sacks, 3 hits e 7 hurries. Teve uma run blocking grade de 63.9 e um pass blocking grade de 86.5. O RAS dele foi de 3.68, um dos piores que a gente teve nesse combine, e vai ter 21 anos quando a temporada começar.
A questão aqui com o Tyler Booker, eu acho que quando vocês olham pro Run Blocking Grade e pro Pass Blocking Grade, vocês já dá para entender bem o estilo de guard que ele é. O Tyler Booker é um cara grande, é um cara pesado. É o tipo de jogador que no Pass Pro ele domina, porque ele vai muito bem. Ele é difícil de passar, ele é um cara largo, né? É um cara largo, é um cara que tu tem dificuldade, é um cara que sabe utilizar a força dele que ele tem para te dominar, ele joga de maneira física, ele tem um bom peso, ele tem uma boa ancoragem no jogo, na proteção ao passe. Só que ele é muito pesado. E aí, quando tu olha o tape dele, tu vê ele tem muita dificuldade de chegar no segundo nível e ajudar no jogo terrestre. E isso é o principal problema no jogo dele. Tanto que vocês olham para a nota dele protegendo o passe de 86, mas no jogo terrestre é de 63. Então, assim, ele tem que cair no esquema certo, no time certo, que corra, principalmente eu acho que corridas de gap ajudariam ele muito mais do que corridas de zona, por exemplo, porque ele tem essa dificuldade de chegar no segundo nível, ele não é um guard muito móvel, mas ele vai ter só 21 anos quando a temporada começar. É mais um daqueles casos de um jogador que tem as características que a NFL ama, né? Um guard grande, um guard de Alabama, e isso pesa. É um guard que joga de maneira muito física, que é bom protegendo o passe, mas que precisa evoluir no jogo terrestre. Então, assim, é um cara que eu enxergo com as características que os treinadores de linha ofensiva amam. Ele vai ser draftado. Tem chance de sair na primeira rodada? Tem. Mas eu particularmente acho um pouco difícil que a gente veja Tyler Booker saindo. Às vezes, dependendo de como a board se desenhar, às vezes tem uma corrida por jogadores de miolo, né? Tem uma corrida por jogadores de linha ofensiva, pode fazer com que o Tyler Booker saia na primeira rodada. Acho um pouco mais difícil, acho que ele vai acabar ficando ali para a segunda rodada mesmo. Mas é um jogador que me agrada, tenho esse problema com ele com o jogo terrestre. Mas assim, não acho que o RAS dele de 3.68 reflita o que a gente vê em campo, tá? Não acho que ele seja um atleta tão ruim assim como o RAS dele mostrou a partir do combine que ele teve. Indo para a quinta colocação, nós temos Gray Zabel, de North Dakota State. É outro jogador de miolo. O Gray Zabel, ele jogou como offensive tackle, né? Então ele tem experiência como offensive tackle. Ele tem 1,97m com 142 kg. Cedeu na última temporada um sack, 2 hits e 4 hurries. Teve uma run blocking grade de 86.4, uma pass blocking grade de 93.1, RAS de 9.49 e vai ter 23 anos quando a temporada começar. Atleticamente, ele é muito bom, tem experiência como offensive tackle, então isso já agrega ele vai se tornar um jogador de miolo, tá? Isso é certo. E é um jogador muito inteligente jogando, ele sabe ler os movimentos da linha adversária, tem um excelente trabalho de pés, o primeiro passo dele é muito explosivo, mas ele precisa melhorar o trabalho de mãos dele, tá? Ele às vezes acaba cedendo um pouco de acesso ao peito maior do que eu gostaria. Na proteção ao passe, ele é muito bom. Não diria que ele é muito bom, eu diria que ele é um jogador sólido, ele tanto na proteção ao passe quanto no jogo terrestre, né? Ele não compromete na proteção ao passe, ele não compromete no jogo terrestre, ele não tem uma falha como o Tyler Booker tem, por exemplo, né? O Tyler Booker é muito bom protegendo o passe, mas no jogo terrestre ele tem dificuldades. O Gray Zabel não, o Gray Zabel ele é bom no jogo terrestre, ele é bom como um protetor de passe, mas ele precisa evoluir tecnicamente em ambos. Essa questão do uso de mãos dele acaba me incomodando um pouco. A evolução maior dele passa pelo jogo terrestre, tá? Acho que como um protetor de passe ele já tem um nível mais avançado, ele já tem um bom trabalho de pés, ele é explosivo, né? Mas ele às vezes ele deixa esse acesso ao peito demais, a mobilidade dele não é tão grande, justamente por ter 1,97m, eu acho, mas são coisas que ele pode melhorar, ele precisa trabalhar um pouco mais de força, eu acho, para conseguir ser mais explosivo, principalmente ali nas jogadas de corrida, ser um pouco, conseguir finalizar melhor os bloqueios que ele pega. Eu acho que, assim como eu falei do Kelvin Banks, os problemas que ele apresenta como offensive tackle, que são todos esses que eu citei, principalmente de permitir um pouco de acesso ao peito demais, de não ter uma mobilidade tão grande, mas de ter um bom trabalho de pés, de ser um cara com primeiro passo explosivo,
são problemas que saindo da ponta da linha, indo pro miolo, indo jogar de guarde, eu acho que eles vão ser facilmente diminuídos, né? Eles vão ser mascarados, e eu acho que o Grace Abel ele já vai se tornar uma peça importante desde o dia 1, independente do time que draft ele, né? Eu acho que ele tem um encaixe fácil, independente do esquema, né? Eu digo de corridas, principalmente, né? Com o jogo terrestre. E eu acho que ele vai ser um guarde bem interessante na NFL. Assim, ele tem as características físicas, ele tem as ferramentas para se tornar um bom jogador. Ele é um bom atleta, ele tem características muito boas, principalmente na ancoragem. Precisa melhorar a questão aqui da parte mais de cima, do pad level dele, do uso melhor de mãos e da mobilidade. Mas isso é assim, tu consegue melhorar. Tu também não vai ter um guard perfeito, por isso que senão ele estaria mais na frente aqui. Mas para mim, olhando para os jogadores de miolo, ele é o meu segundo melhor jogador de miolo nessa classe, certo? Eu não comentei, mas o Tyler Booker é o meu terceiro, tá? Então seria o Tyler Booker o meu terceiro jogador de miolo e o Grace Abel o meu segundo. Agora a gente vai entrar aqui numa sequência de offensive tackles, começando com um cara que eu tenho mais alto que algumas pessoas, mais alto que o Kelvin Banks, por exemplo, né, que algumas pessoas têm bem na frente. Tem gente que coloca o Kelvin Banks saindo no top 15. Eu já vejo, não vejo assim, eu vejo esse cara aqui me agradando um pouco mais que o Kelvin Banks, que é o Josh Connelly Jr., vindo de Oregon. Josh Connelly, ele é um offensive tackle de 1,95 m, pesando 141 kg, cedeu 1 sack, 2 hits e 6 hurries na temporada. Teve um run blocking grade de 72.5 e um pass blocking grade de 83.6. Ele teve um RAS de 80. Teve um RAS de 8.85 e vai ter 21 anos na temporada começar. Então é um atleta muito novo, ele é muito jovem, tem um potencial de um teto muito grande para evoluir e para impactar na liga. Josh Connelly, como protetor de passe, me agrada muito. Para mim, ele é um dos melhores protetores de passe dessa classe, tá? Ele é muito rápido, ele é muito explosivo. Ele tem um bom trabalho de pés, né? Principalmente para espelhar os pass rushers adversários. Mas o trabalho de mãos dele poderia ser um pouco melhor. Às vezes, eu assistindo o tape dele, quando ele joga com jogadores com pass rushers um pouquinho mais experientes, com um pouquinho mais de técnica no pass rush, um pouquinho mais refinados, ele enfrenta um pouco de dificuldade, principalmente por deixar às vezes o peito dele exposto demais, né? Ele poderia trabalhar um pouco melhor isso, trabalhar melhor o uso de mãos dele para conseguir manipular os jogadores adversários. Mas ele é um cara muito rápido, muito explosivo, com o primeiro passo muito bom, e na proteção ao passe ele realmente me agradou demais. É um dos jogadores que eu mais gostei, tem uma ancoragem muito boa, um jogador muito equilibrado jogando. Tu dificilmente vê o Josh Connelly perdendo a ancoragem para algum defensor adversário. E ele também é muito bom em corridas, né? No jogo terrestre, assim, ele me agrada. Não é perfeito, tem alguns problemas, mas em corridas em zona, principalmente, ele é um cara que agrega bastante. Eu acho que é um jogador que, se cair no contexto certo, ali, um time que rode bastante corridas em zona, eu acho que ele é um cara que tem potencial para impactar desde o dia 1. Eu sei que algumas pessoas falam e acham que ele não tem essa capacidade de impactar no dia 1, e eu compreendo. Ele é um cara que tem algumas coisas para refinar, mas ele só tem 21 anos, então se ele não impactar no dia 1, não é um problema. Ele vai ter na temporada seguinte 22 anos, então ele é muito novo, né? Então é um cara que me agrada bastante nesse draft, é o meu offensive tackle 4, né, na minha lista. E, enfim, é um jogador que eu tenho um carinho especial com o Josh Connelly. Pelo que eu vi no tape dele, foi um cara que eu gostei bastante e que pode acabar até não saindo na primeira rodada, né? Como eu falei, o Kelvin Banks, ele tem um hype maior do que ele. E, enfim, a gente pode ver saindo o Kelvin Banks e o Josh Connelly sobrar para um segundo dia. E times que precisam de offensive tackle no segundo dia ali, começando a segunda rodada, New England Patriots, por exemplo, escolhendo um Josh Connelly, eu acharia uma excelente escolha. Vamos para a terceira posição dessa lista, Josh Simmons, de Ohio State. Cara, o Josh Simmons é um outro cara que me agradou muito, mas que ele tem um ponto que me deixou ele um pouco para baixo, mas vocês já vão entender o porquê. Ele tem 1,95 m com 144 kg. Ele não cedeu nenhum sack, nenhum hit e cedeu apenas um hurry na temporada. A questão é que ele jogou só 6 jogos.
porque ele jogou 6 jogos, porque ele rompeu tudo que ele podia romper no joelho dele, né? Isso aí é uma lesão muito complicada, mas a gente já vai entrar nisso. Ele teve um run blocking grade de 68.7, um pass blocking grade de 82, não teve RAS disponibilizado e vai ter 22 anos só quando a temporada começar. Cara, o Josh Simmons, ele assistindo o tape dele, se não fosse essa lesão no joelho dele, ele seria muito mais alto pra mim, né? Se ele tivesse jogado a temporada completa e não tivesse tido essa lesão, ele estaria mais alto porque, cara, o Josh Simmons é muito bom mesmo. Ele é um cara grande, ele é um bom atleta, ele tem boa velocidade, ele é explosivo, ele sabe usar muito bem as mãos dele, ele tem uma ancoragem muito boa. Ele é aquele jogador que a gente usa, eu vejo o pessoal usar bastante esse termo no basquete, né? Smooth, é aquele offensive tackle, cara, que tu olha e é bonito ver Josh Simmons praticando futebol americano, né? Aquele cara que ele é muito refinado, ele é muito técnico jogando, ele apresenta características muito boas. A ancoragem do Josh Simmons é fora da curva. Parece que ele joga. Ele é aquele offensive tackle que parece que joga agachado. Ele não permite acesso ao peito dele. Só que ele teve uma lesão complicadíssima no joelho dele, né? Isso deixa todo mundo com o pé atrás, deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. E precisa evoluir um pouco no jogo terrestre. Não é nada demais. Tem gente que ama o Josh Simmons no jogo terrestre. Eu tenho um problema com ele, que é eu não gosto às vezes dos ângulos que ele decide escolher para finalizar as jogadas. Ele poderia escolher um pouco melhor os ângulos. Se ele evoluir isso, cara, ele é um jogador para mim quase que perfeito. Só que ele tem uma lesão muito grave no joelho. E essa lesão pode afetar a velocidade, pode afetar a explosão dele, coisas que no jogo dele eram muito marcantes, né? Até a ancoragem dele, talvez. Coisas que colocavam ele justamente como esse cara acima da média. Só que o que me deixa mais tranquilo é que eu vi vários reportes, vários relatos, e os times não parecem estarem preocupados com a lesão do Josh Simmons. Parece que ele respondeu muito bem à recuperação dele. Ele parece que tá. Os times realmente não se preocuparam. Então, assim, eu não me espantaria e não acharia injusto ver Josh Simmons saindo dentro do top 15. Miami Dolphins, por exemplo, escolheu o Josh Simmons. Cara, eu acharia uma excelente escolha. Claro, eu tenho um pé atrás com o joelho dele, mas é só isso, porque eu acho ele um jogador fantástico. Se não fosse o joelho dele, ele pra mim estaria talvez no top 2 ou até, dependendo se ele tivesse jogado a temporada inteira, por que não no top 1? Porque ele é realmente muito técnico, ele é muito explosivo, ele tem uma boa velocidade, o movimento de pés dele é bom, o uso de mãos dele é perfeito, a ancoragem dele é sensacional. Enfim, e ele é muito técnico jogando. Eu realmente gostei de ver muito Josh Simmons. O problema é essa lesão no joelho que pode fazer com que ele caia um pouquinho, né? Mas, cara, se ele conseguir render o que. E a lesão do joelho não atrapalhar e ele cair por conta da lesão no joelho, ele pode se tornar uma steal, porque eu vejo um potencial muito grande nesse cara aqui. Ele é meu terceiro offensive tackle, tá? Indo pro segundo colocado, Will Campbell. Eu quase coloquei o Will Campbell em primeiro nessa lista, porque o Will Campbell ele é o meu segundo melhor offensive tackle e o meu primeiro melhor guard, né? Por isso que eu falei que vocês iam entender. Tem 9 jogadores nessa lista, porque o Will Campbell eu coloquei ele tanto como guard como tackle, né? Mas ele ficou em segundo, ele poderia ficar em primeiro por ele, a gente não sabia direito como ele vai ficar, mas aí eu preferi deixar em primeiro outro jogador que vocês já vão descobrir quem é. Então, o Will Campbell é 1,98m, 145kg, 2 sacks, 5 hits e 11 hurries permitidos em 2024, run blocking grade de 69.7, pass blocking grade de 80.6, RAS de 9.91 e vai ter 21 anos quando a temporada começar. Ele é um bom atleta, né? Atleticamente ele é bom jogador. Tecnicamente ele é bem acima da média. Eu acho que ele é o jogador de linha ofensiva mais técnico que a gente tem no draft de 2025. Só que ele tem um problema. Como eu falei, ele tá tanto na minha lista de offensive tackles como na minha lista de guards. Por quê? As medidas deixaram muito a desejar no combine, né? Ele tem uma envergadura pequena e isso pode atrapalhar ele para jogar como offensive tackle na NFL. Ele é bom jogador no jogo terrestre, ele é bom jogador na proteção ao passe, ele tem um primeiro passo muito explosivo. Acho que ele pode melhorar um pouquinho mais o pad level dele, mas a envergadura dele é pequena, gente. Isso é um fator. Eu
Se eu drafto o Will Campbell pensando nele como ali no top 10, que, né, tem uma grande possibilidade dele sair, eu testaria ele como tackle, porque tu precisa testar ele como tackle, tu não vai gastar uma escolha top 10 num guard. Então, testa ele como tackle, vê se o quanto isso vai atrapalhar ele. Ele mesmo falou, poxa, eu joguei a carreira inteira como tackle e minhas mãos, meus braços nunca foram um problema. Agora, no momento do draft, isso se tornou um problema. Só que assim, eu olhei a tape do Will Campbell e eu, particularmente, eu vi problema sim com a envergadura dele. Isso na NFL vai ser ainda mais explorado. Então, eu realmente acho que ele vai ter que ser movido para guard. Não gastaria por conta disso uma escolha de top 10 nele, porque eu não tenho a certeza que ele vai ser um offensive tackle. Mas se gastar, testa como o tackle. Não tá dando tão certo, vai ser muito melhor como guard, e eu acho que ele vai ser muito melhor como guard, joga ele para guard. Porque para guard, cara, ele tem tudo para ser um bom guard. Porque ele é atleticamente muito bom, ele é grande pra posição, vai ter 1,98 m. E ele não tem tantos problemas no jogo dele. Ele é tecnicamente bom, ele ajuda no jogo terrestre, tem o primeiro passe explosivo, boa mobilidade, vai bem no segundo nível, ajuda na proteção ao passe. Ele só tem porque evoluir pra mim um pouco o pad level dele. Só que tem essa questão da envergadura. Só que olhando pra ele como guard, eu vejo ele como um guard que pode ser muito bom na liga. Só que olhando como tackle, eu já vejo essa envergadura atrapalhando. Quem tá pelo YouTube pode até perceber nessa foto que eu escolhi colocar dele que realmente parece que esses bracinhos dele são pequenos, né? Eu olho essa foto dele e falo, realmente, eu olho pra essa foto e eu vejo um guard, eu não vejo um tackle. Porque ele realmente não parece ter aqueles braços grandes de tackle, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Já falei sobre o Will Campbell, fica essa questão com ele. Eu penso no Will Campbell como um guard, mas se pegarem no top 10, testem como tackle, porque se ele render, fica como tackle. E de novo, não dá pra gastar uma escolha top 10 pensando num jogador como guard. Não tem valor posicional e eu dou muito valor para valor posicional. Fechando esse vídeo que já tá bem longo, e eu falei pra vocês que ele acaba ficando um pouco mais extenso, Armando Membu, de Missouri, é o meu offensive tackle número 1. Ele tem 1,94 m com 151 kg. Na temporada ele cedeu 0 sacks, 0 hits, 8 hurries, teve um run blocking grade de 87.6 e um pass blocking grade de 86.6. Ele teve um RAS de 9.9 e vai ter 21 anos quando a temporada começar. É um freak, né? Atleticamente fora da curva. É um cara grande e um cara pesado, 150 quilos. Só que a questão é, ele é atleticamente fora da curva. O que ele consegue produzir com o tamanho e o peso que ele tem é fantástico. Fantástico mesmo. O primeiro passo dele é muito explosivo. Vai bem tanto no jogo terrestre quanto na proteção ao passe. Precisa melhorar um pouco o uso das mãos dele. Às vezes ele permite muito acesso ao peito. Mas ele é muito novo. Ele vai ter 21 anos quando a temporada começar e ele tem um teto muito alto para crescer na NFL. Eu vejo ele como talvez o offensive tackle com o maior teto dessa classe. Outra coisa que eu acho que ele precisa melhorar no jogo dele. Ele é um cara grande, ele é um cara pesado, mas muitas vezes a gente não enxerga no tape dele isso, né? A gente precisa ver mais o Armando Membu usando a força e o tamanho que ele tem para dominar os adversários. Tanto na proteção ao passe, mas principalmente no jogo terrestre. Eu acho que ele precisa transformar esse tamanho e peso dele em mais força, né? Às vezes eu vejo ele indo pro segundo nível e finalizar melhor as jogadas ali no jogo terrestre, finalizar melhor os bloqueios dele. Usar mais da força e do tamanho que ele tem para bulinar os caras na proteção ao passe. Então, assim, ele é um cara que para mim tem tudo que um treinador de linha defensiva quer num jogador. Para linha ofensiva, desculpa. Tem tudo que um treinador de linha ofensiva quer para um jogador de linha ofensiva. E vem muito naquilo que eu bato bastante na tecla, que eu particularmente gosto muito, que é tu ter um bom atleta, né? Ele atleticamente é fora da curva e o que ele produz com a atleticidade que ele tem é fora da curva. É um primeiro passo muito explosivo, uma ancoragem muito boa. Precisa melhorar um pouco o uso de mãos e transferir o tamanho e peso dele em mais força de jogo. Mas de resto, assim, 21 anos, é um freak, é um cara que tem coisas muito boas já no jogo dele, tecnicamente falando. Então, assim, ele tem um teto para crescer na liga muito grande e se tornar um offensive tackle 1 de vários times
Vejo ele saindo na escolha 4 pro New England Patriots. Não sei se valeria tanto essa escolha, tá? Eu acho que eu ficaria já. Ele saindo na 7 pros Jets já me agrada um pouco mais. Mas se os Patriots resolverem gastar uma escolha 4 com ele, ok. Eu fico muito mais tranquilo com os Patriots gastando uma escolha 4 com ele do que gastando uma escolha 4 com o Will Campbell, certo? Vou finalizar esse vídeo por aqui, já tá com 30 minutos, já ficou maior do que os outros vídeos que eu gravei, mas enfim, esse vídeo ia acabar ficando um pouco maior porque, né, eu englobei todos os jogadores de linha ofensiva no mesmo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam, deem essa moral pro canal pra gente crescer cada vez mais e sigam o Landing Zone BR em todas as redes sociais. Beleza? Muito obrigado, valeu e tchau!